Oi, eu sou a Lu e essa é uma mexerica, é uma pocã, uma bergamota, pode chamar do que quiser. Eu vou ensinar você a pintar isso hoje, com essa partezinha aqui e tudo. Nós vamos começar por essa daqui, que tá lá atrás. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma mancha de amarelo ouro com o pincel número 6, tá? Aparado. Vou pegar o laranja e vou colocando em volta. Não vou preencher em cima, tá? Mas eu vou fazendo manchinhas, batendo o pincel. Ela vai ficar bem escura. Olha, aqui no cantinho já tô colocando caramelo. Quero que fique bem colorida, igual aquela que eu mostrei pra vocês. Já vou usar um pouquinho do sépia aqui nesse cantinho para ficar mais escurinho. Nessa fruta, nada você mistura assim redondo. Você tem que ir colocando a tinta e deixando no pano, mas de forma que fique manchinhas mesmo. Aqui nesse cantinho também já vou deixar assim, olha, bem escuro. A gente começa de pouquinho, aí vai acrescentando de acordo com a necessidade. Essa minha aqui, eu acho que já chega. Ela tá bem na sombra, bem escurinha. Agora vamos fazer as folhas. A gente vai usar o verde pinheiro, o verde abacate, que é um tom um pouquinho mais claro, e o marfim. Você pode usar um tom escuro e um tom claro. Esses tons eu acho que são os tons que mais se aproximam com a folha da laranja, da mexerica. Você viu? Eu coloquei aqui, ó, uma área de luz e vou trabalhar aqui embaixo com uma área de sombra, que é o verde pinheiro. Essa daqui é só uma metade. Então, a gente vai iluminar. Vou trocar de pincel, vou pegar um pincel pequenininho, 2, porque esse daqui é pequeno. A gente vai iluminar com um pouquinho do marfim. Ó, só uma puxadinha, não precisa alisar muito, não. Nesse sentido. Isso daqui também faz parte daquela laranja. Até eu me confundi, são tantos linhos. Já vou deixar escuro esse pedaço aqui. Pintei ali pensando que era o galinho. Mas não é, o galinho tá lá por trás. Já liberou mais uma folha. Você viu que eu deixei a linha do meio e os dois risquinhos. Esses dois risquinhos é o lado que você vai colocar a sombra. A sombra que a gente tá usando é o verde pinheiro. Então, olha, passei a linha, já vou puxar pra lá, pra você saber que é pra lá que vai a sombra, e depois a sombra tem que vir aqui, ó, do lado de cá, que a gente vai ter uma sombra e uma luz em cada metade da folha. Aqui ela tá por trás dessa, então vai ficar escura toda essa área. Já vou terminar de preencher. A folha dessa fruta, ela é meio comprida e lisa nas bordas, então não pode fazer tanta voltinha, tá? A gente dá uma iluminada, mas é mais assim, ó, no comprimento. Não pode ficar puxando e deixando muito. Olha, aqui no meio também. Nesse sentido. Aqui vou colocar uma dobrinha. Pronto. Essa folhinha aqui também, olha, área de sombra definida. Automaticamente o lado de lá também vai ter área de sombra. Aqui a gente tem uma dobrinha. Área de luz. Preenchemos até o fim. Vamos colocar já essa cor aqui na dobrinha. E iluminar com um pouquinho do marfim. A dobrinha.
realça com um pouquinho de luz de marfim. Essa daqui também já vamos fazer sombra, área de sombra definida. Ela tá saindo por trás da fruta. Pouquinho de marfim para dar uma iluminada. Na borda de lá também. Essa nós vamos deixar por último. Agora nós vamos fazer essa aqui. Vou trocar de pincel, peguei um pouquinho maior, número 6. Vou começar com amarelo ouro aqui, nessa área. Você viu que tem muitos riscos, mas a fruta tá aqui, a linha dela, olha. Então, nós vamos pintar normalmente. Depois isso daqui é um arame vazado, então vai por cima. Coloquei o amarelo, já vou colocar o laranja aqui. Essa daqui quero fazer assim bem madura. Vou chegar com o amarelo um pouquinho mais na borda. Aqui em cima vou deixar o amarelo também, porque eu quero mostrar para você como fazer as sombras daquela parte ali. Você viu que, olha, mesmo passando amarelo, o risco tá aparecendo. Aqui embaixo, vou passando pro caramelo. Olha, a linha dela tá aqui. Vou fazer até aqui, ó, desse lado, um pouquinho de sombra com caramelo, só na bordinha, para manter esse redondo aqui com área de luz. E aqui embaixo, eu já vou colocar manchinhas. Olha, tô batendo mesmo o pincel. Peguei sépia, peguei um pouquinho do caramelo para quebrar um pouco sépia. Ó, parece que perdeu todo o risco, né? Mas depois a gente acha ele, não se preocupe. Aqui assim, ó, tô limpando o pincel. Já quero trabalhar um pouquinho de área de luz bem no lugar do amarelo. Ó, bati meu pincel com toda a força, ó. Não suba com esse marfim aqui em cima dessa área. Se entrar um pouquinho, você pega um pouquinho do amarelo e volta, entra com o amarelo. A casca da fruta não é lisinha, então não pode, tem que ficar textura. Agora eu volto com o pincel pequeno. Pincel número 2, aparado. Aqui você tem umas divisões e aqui embaixo esse gordinho. Peguei um pouquinho do caramelo e um pouquinho do sépia e vou colocando, ó, embaixo da linha do gordinho. Vou subir aqui. Aqui a gente tem um que a gente tá vendo de perfil, então a sombra vai pra lá, pra trás. Aqui vai ficar clarinho. Vou fazendo batidinho, olha, não tô alisando, é batidinho. Tô tirando essa linha, aqui permanece. Aqui, ó, tô tirando essa linha. Um pouquinho do caramelo, um pouquinho mais. Aqui embaixo a gente tira a linha. Pra cima, pra baixo, a gente quer fazer uma barriga aqui, quer fazer um fundinho. Eu vou pegar um pouquinho do marfim e vou colocar no meio. Aí eu vou batendo ele pra fora, redondinho. Olha, aqui ele vai sumir dentro do escuro. Ali em cima ele tem que ficar bem clarinho. Aqui também, bato no meio e venho lidando com ele redondinho. Vou pôr um pouquinho do amarelo, que eu achei que ficou muito branco. E aqui vai um pouquinho também. Aqui a gente tem um cabinho que tá passando ali. Já começou a dar a forma. Pra ficar bem igual, eu vou pôr ainda um pouquinho do laranja aqui, ó. Pra ficar bem igual o tom de baixo. Você viu que a gente vai construindo. E agora, vou pegar um pouquinho do sépia na pontinha do pincel e vou dar uma apertada aqui. Ó, é uma apertada redondinha de onde vai sair o cabinho. Puxadinha aqui, puxadinha ali, puxadinha aqui. Aqui a gente tem o cabinho, que eu já tô fazendo com o mesmo pincel.
Aqui a gente tem um cabinho. A gente já vai montando. Esse cabinho passa aqui e vai sair do lado de cá. Você viu que eu não tô fazendo com pincel 0, tô fazendo com pincel 2. Agora a gente já vai iluminar com o mesmo pincel 2. Olha, pega um pouquinho de tinta e coloca assim, ó, do lado, eu vou eleger o lado de lá, o lado de cima. Coloca um pouquinho, dou uma apertadinha, dou uma puxadinha. A gente vai sujando o galinho. Não pode ficar assim uma linha reta. Você coloca um pouquinho e dá uma puxadinha. Agora vamos para essa daqui que tá de fundo. Aqui a gente vai começar com amarelo ouro também. Até quase chegar na borda. Olha, a linha dela tá aqui. Então, você vai pôr esse canto aqui todo. Às vezes, a fruta, ela fica mais madura de um lado do que do outro. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou pegar um pouquinho do verde abacate que eu usei para fazer a folha. Vou tirar aqui, ó, no pratinho, eu vou dar uma misturadinha. E vou fazer uma sombra nessa fruta desse lado. Com batidinho. Eu quero fazer meio que um contraste aqui. Só que a gente tem assim, olha, ela não é como uma laranja totalmente redonda. Ela tem uns veios assim, e aqui a gente tem um fundinho. Então, como que eu vou fazer? Eu já vou deixar assim meio riscado, ó, sujinho. Quero terminar de preencher o lado de lá. Vai aparecer ali o risco da forma que a gente vai fazer o fundo. Um pouquinho do laranja, só uma sujeirinha. Vou colocar uma sombra aqui assim. Você viu que é tudo pincelado assim, meio... Tem um local, mas não é muito ordenada. Vou colocar uma sujeirinha aqui também. Quando eu falo sujeirinha, é um pouquinho de tinta e eu vou limpar o pincel. Agora, já vou pegar um pouquinho do sépia. E eu vou fazer aqui. Vou colocar aqui assim, ó, uma pincelada. Agora, aqui a gente tem umas linhas assim, ó, você tá vendo que tem no risco. Então, você vai pôr aquilo dali e vai dar uma puxadinha assim pra fora. Que a gente tá vendo essa fruta de lado. Então, a luz não vai pegar aqui, a luz tá pegando aqui. E depois tá pegando ali. Sujar um pouquinho do contorno, puxando pra dentro. Aqui também tem uns risquinhos, ó, você vai ficar com a tinta, é esse sépia com um pouquinho do laranja, em cima dos risquinhos. Aqui, ó, essa linha, ela tem que, não pode cruzar. Agora, a gente vai iluminar um pouquinho do marfim, vou pegar um pouquinho do amarelo ouro junto, para não ficar muito branco. Aqui, assim, a gente pode iluminar um pouquinho. A gente vai iluminar um pouco aqui. Olha como eu faço a pincelada. Ela tem que dar essa aparência de redondo e meio achatada. Eu tô colocando nos intervalos daquele verde que eu fiz, daquele escurinho. E um pouquinho mais aqui. Bom, acho que já tá com cara. Vou colocar mais um pouquinho do marfim puro. Aqui. Pronto. Agora, vamos fazer a última folha. O verde pinheiro aqui já tá definido como sombra. O risquinho tá pra lá, então a gente vai pra lá. Aqui nós temos uma dobrinha no final. Toda a borda com pinheiro. O restante com abacate. Aqui também com abacate. Aqui já passo um pouquinho do abacate. E agora eu vou iluminar com um pouquinho do marfim. Como eu disse, é uma folha meio lisa, não pode fazer muita textura nela. Às vezes, quando seca, fica muito escuro, pode voltar iluminando um pouquinho mais. Principalmente assim nas bordas, onde tem o contraste.
Agora nós vamos fazer essa outra que tá aqui embaixo. Essa daqui, a gente vai colocar o amarelo ouro, toda essa área. Aqui a gente vai descer com um pouco do amarelo assim. E vai descer com um pouco dele aqui. A gente já vai colocar aqui, ó, o laranja. A gente já pode colocar aqui, ó, em volta. Não se preocupe que vai aparecer o risco ali. Aqui do ladinho também vou finalizar aqui com um pouquinho do laranja já. Aqui embaixo já vou deixar o caramelo para ficar bem escuro. Viu? Só ficou aquela florzinha ali. Caramelo. Até agora eu tô trabalhando alisando. Agora eu vou começar a trabalhar um batidinho aqui embaixo com o sépia, de forma que isso daqui não fique puro sépia, é uma sombra. Aqui, ó, nesse espaço, aqui embaixo, você coloca o sépia e dá uma subida assim, ó, batendo, fazendo textura. E vai ficando aquela textura. Vou trocar de pincel, vou pegar o 4 para trabalhar aqui em volta, assim. Eu vou colocar o amarelo ouro, porque ele me permite ver o risco lá embaixo. Tá, agora eu vou começar com o caramelo. Vou acertar e vou subir um pouquinho, olha, se isso fosse uma flor, seria entre as pétalas da flor. São 5 pétalas. Agora eu pego um pouquinho do sépia e vou colocar aqui. Vou subir um pouquinho no meio. Aqui eu vou subir também em cima, aqui ó, nessa divisão. Mas eu vou subir com um pouquinho do caramelo. Agora com o marfim, vou pegar o marfim e um pouquinho do amarelo ouro juntos. E eu vou fazer isso aqui, ó, nessa partezinha. É um batidinho. Se eu fiz com o sépia pra lá, pra cá, eu vou fazer com o amarelo. Eu vou descendo com essa batidinha de pincel. Porque uma cor, ela tem que sumir dentro da outra. É um trabalho de paciência. Essa é a minha forma de fazer. Pode ser que tenha formas até mais fáceis. Mas eu faço assim. Eu vou escurecer de novo aqui assim, ó. Um pouquinho mais para baixo. Se você olhar a fruta assim, ó. Você vê que aqui ela tem fundinhos. E daí tem uns pontos altos que são pontos de luz. E depois tem fundinhos que tem sombra. Aqui no meio vai ficar assim, escurinho. E é daqui que eu vou tirar esse cabinho. Agora a gente vai fazer uma textura. Troco de pincel de novo, pego um pouquinho maior. Quero uma textura nessa área, que é a área de brilho. E isso vai descendo um pouquinho pra cá. Até aqui assim pode ter ainda um pouquinho, ó. Aqui mais. Vem descendo, aqui só um pouco, iluminar um pouquinho aqui. Achei que ficou muito escuro, eu vou clarear um pouco. Amarelo ouro. O amarelo pode subir em cima do laranja. Mas a gente acaba vendo vários tons aqui. Isso faz ficar bonito. Agora, aquela folhinha ali, a gente vai colocar o escuro aqui, um pedacinho só, porque ela tá de costas. Agora, a gente coloca o escuro aqui na borda de cá. E o clarinho aqui. Um pouquinho de marfim aqui. E a gente tem que esperar secar as frutas dali pra gente poder terminar essa cesta. Um pouquinho
de luz aqui também nesse cabinho. Agora a gente espera secar para continuar. O trabalho tá bem seco. Nesse ponto eu vou molhar inteiro. Nós vamos fazer o fundo, porque isso daqui é vazado. Então a gente vai fazer o fundo primeiro. Eu vou molhar toda a volta do pano. Você viu que eu molhei aqui para fora toda essa área, e aqui eu passei água até por aqui assim, para a água poder crescer e ter espaço para a tinta crescer. A tinta eu só vou pôr aqui pertinho, não aqui, porque senão vai me sujar o crochê. Então agora a gente vai pegar o sépia, olha, uma pincelada bem gorda. Eu vou tirar o excesso de tinta do pincel e vou começar aqui. Aqui essa área, olha, eu vou fazer o fundo. A gente não vai deixar uma coisa redonda e nem quadrada. Então, preste atenção. Olha, no cantinho vai ter um pouquinho de sépia. À medida que vai tirando, olha, o pincel já tá limpo. Aí eu vou levando, vai sumindo. É isso que eu quero, que aqui fique mais fortinho e aqui assim já vai ficando mais clarinho. Essa área aqui da base eu vou deixar um pouquinho mais forte. Você viu que eu tô respeitando essa área aqui, mas essa aqui ela é vazada. Então eu vou passar um pouquinho do sépia. É só você não pegar muita tinta, tire bem o excesso de tinta do pincel e passe. Olha, o risco fica aparecendo, você não vai perder o risco. Eu poderia ter feito essas florzinhas, não fiz, vou fazer depois. Sempre que eu pego tinta, eu começo daqui e vou levando para fora. Aqui embaixo, assim, só um pouco. Que seria a base, olha, meio reto. Aqui vai sumindo. Olha, eu gosto de trabalhar com pincel assim redondo, porque daí se ficar alguma manchinha, a água vai espalhar. Se você trabalhar reto, ele vai marcar muito. Então, deixando assim. Aqui embaixo, quero deixar bem baixo aqui, quero deixar um pouquinho mais forte. Aqui eu vou fazer uma base aqui na florzinha também, deixando mais forte. Puxo pra cá um pouquinho. Aqui, ó, na coisinha da folha aqui, um pouquinho também. E aqui nessa sombra da laranja. Aqui em cima posso pôr um pouquinho. Você viu que o pincel tá bem limpo, praticamente não tem tinta. E olha, eu não vou passar das pontas da folha. A tinta sumiu nessa altura. Agora, tem um monte de sépia ainda ali. Vou pegar um pouquinho do marrom e a gente vai mesclando o marrom no sépia. Vem limpando o pincel. Eu comecei com o marrom aqui, ó, em cima do sépia. A gente vai passando de uma cor para outra. Então, temos sépia, marrom. Vou pegar amarelo canário. Coloco no prato, tiro o excesso e começo a trabalhar aqui, ó, em cima do marrom, puxando pra cá. A gente vai ter um degradê de cores. Começamos uma cor bem escura, passamos para uma média e a gente vai terminar com uma clara. Só que a gente não vai ver em lugar nenhum a tinta pura. Aqui não mistura. Essa sombra da laranja vai continuar escura. Não passe o amarelo por cima. Aqui trabalho nesse sentido, porque aqui é a mesa, base da mesa, então tem que ficar reto. Olha, ficaram 3 centímetros aqui, não desço com essa tinta não, fica ali. A água vai trazer ela até por aqui, mais ou menos. Acredito que tá bom.
Vou colocar um pouquinho mais do sépia aqui, que tá meio manchando, eu quero que fique bem parelho. Aqui também. Bem de leve para não perder o risco, a linha. Você viu que, olha, eu tô passando até um pouquinho, posso passar o pincel em cima da fruta, para não ficar nem um buraquinho assim sem tinta. Agora eu vou esperar secar para poder trabalhar o metal, aqui as linhas aqui da cesta. Nesse ponto que você vai deixar secar, não tire da tábua e deixa num lugar plano. Não deixa a tábua inclinada. Aqui eu reforcei todas as linhas do lápis. Se você, ao fazer o fundo, perdeu essas linhas, então você coloca o risco de novo e risca novamente. Eu ensinei você a fazer o fundo e depois pintar, mas eu acho que vai ser melhor se você não fizer o fundo. Você pinta primeiro as linhas aqui, aí depois você faz o fundo. Você vai pegar o sépia, um pincel número 2 aparadinho, e você vai passar na largura do pincel. Você vai passar assim uma linha de sépia. Todo lugar que tiver linha aqui, você vai fazer isso. Eu vou colocar aqui uma mancha de caramelo. E vou terminar o cantinho puxando o sépia para cima do caramelo. Essa parte aqui embaixo também, isso que vai aparecer. E essa parte aqui é a parte da luz, porque isso daqui tá projetando sombra para cá. Eu já coloquei a sombra, já defini a sombra, então agora eu tenho que respeitar isso aqui nessa fruteira de metal. Do cantinho aqui mais escurinho e pro lado de cá também. Aqui você vai fazer assim, você viu que tem risquinhos, então embaixo de cada risquinho você vai colocar um pouquinho de sépia. Ó, tô trabalhando com o pincel nessa posição, seguindo a orientação de cada risco. E também essa área aqui seria a última linha de sépia. Aqui dentro precisa de fundo, vou colocar o fundo. E esses risquinhos aqui, eles chegam aqui, olha. A linha de baixo, o caramelo. Agora nós vamos iluminar. Você viu que a gente já preencheu toda essa parte, já trabalhamos isso aqui. Nessa parte, que seria essa parte que meio que cobre, aqui em cima desse caramelo, eu vou colocar umas pinceladinhas de amarelo ouro. Só siga a curvatura, que não precisa ficar fazendo linha, não. Siga a curvatura e nessa área aqui, ó. Com isso a gente já faz um brilho. Agora aqui, a gente vai iluminar essa última, a última beirada aqui, você vai colocando assim, ó, caramelo. Tá vendo? Não é uma linha inteira. Você vai pegar o caramelo e você vai colocando. Vai ficar assim falhadinho. Ó. Aqui passa reto. Essa da frente. Aí agora aqui a gente vai colocar um pouquinho também. Aqui um pouquinho também. Aqui um pouquinho também. Não, aqui não. Aqui. Na bordinha de cima. Essa daqui vai ser iluminada toda essa parte. Aqui não precisa. Quero pegar o pincel 0. Em cima do caramelo, eu vou colocar alguma pinceladinha com o pincel 0 e com o amarelo ouro. Você viu que eu tô passando assim, ó, nem tô acertando alguns lugares. Não é para fazer uma linha pesada aqui. Vai ficar assim, pontilhado, alguns brilhos.
E agora, para finalizar, a gente faz com o branco a mesma coisa, só que um pouquinho menos e tentando acertar em cima do amarelo ouro. Vou considerar pronto aqui. Vou fazer essas florzinhas com um pincel. Vou trocar de pincel, vou pegar um número 4. Eu acho que aqui eu acho que eu tô precisando de azul. Vou pegar agora azul Caribe, magenta. Vou fazer uma mistura no meu pincel. E aqui eu vou fazer assim, um batidinho. Mais azul aqui, mais magenta aqui, mais azul ali. Vou subir um pouquinho em cima aqui da... Olha, eu preenchi o espaço daquelas florzinhas, porque quando eu fiz o fundo cobriu tudo. Então, essa é uma forma. Olha, deixei assim com tinta, ficou bem úmido, tá? Quero um verde pistache, que é um pouquinho mais claro. E vou fazer umas pinceladas pelo meio aqui, ó, um pouquinho pra fora. Uma coisa meio aleatória. E agora, com o branco, vou construir florzinhas. Você pode até começar assim, ó. Esse aqui é como se fosse uma hortênsia. Você vai colocando pétalas onde dá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Vou deixar aqui para construir uma florzinha inteira. Ó, um pedacinho. Onde tem sujeirinha, você põe uma pinceladinha. Pronto. Como amarelo ouro mesmo, já coloco uns miolinhos. E a gente tem um raminho de flores. Um pouquinho de sépia, eu vou reforçar aqui a base da minha sombra, né? Da sombra da minha fruta. Aqui um pouquinho de sombra também. Vou aproveitar, vou passar aqui dentro. Porque isso aqui tá vazado, a gente tá vendo do outro lado. Acho que vou fazer um pouquinho de luz aqui. A pintura é assim, a gente vai fazendo e vai percebendo. Esse lado não precisa, porque esse lado tem sombra. Agora, com o verde pinheiro, pincelzinho 0, aquele acabamentinho que eu gosto de fazer nas folhas. É uma folha comprida, que é uma folha própria da espécie. Então, você não pode abrir muito galinhos, é assim um pouquinho mais fechadinho. Mas um acabamento para deixar a folha assim meio tortinha sempre é legal. Esse é um risco diferente. Enquanto pintava, fui mudando algumas coisas, porque eu desenhei ele aqui e ainda não tinha pintado. Pintei realmente sem ter experimentado antes. Por isso que às vezes a gente pinta uma coisa, daí vê que não ficou muito legal e a gente muda. Mas isso é possível, a gente pode fazer. Espero que tenham gostado da minha fruteira aramada com poncãs. Esse risco você encontra disponível na minha página no Facebook, só na Lu Pinturas. E se tiver interesse no projeto, peça pelo meu e-mail que se encontra na descrição desse vídeo.